Muito boa tarde a todos. Bem-vindos à conferência organizada pela Câmara de Comércio e Empreendedorismo sobre a temática da agroindústria. Gostaria, portanto, de dar início ao primeiro painel sobre as potencialidades dos Açores e as tendências de consumo, convidando para se juntar, por uma questão de logística, em primeiro lugar, a senhora engenheira Ondina Afonso, que é licenciada em Engenharia Alimentar pela Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto e pós-graduada em Enologia pela Charles Sturt University da Austrália. Durante 10 anos, foi coordenadora dos Serviços de Tecnologia e Inovação e docente na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa. Desde 2003 é avaliadora de projetos europeus de investigação, desenvolvimento e tecnologia e inovação na Direção-Geral de Investigação e Inovação da Comissão Europeia, no âmbito do 6º e 7º Programas Quadro do Horizonte 2020. De 2009 a 2016 foi diretora executiva da Portugal Foods, Polo de Competitividade e Tecnologia para o setor alimentar. É atualmente presidente do Clube de Produtores do Continente, SONAI, desde março de 2016, e a sua participação neste debate debruçar-se-á sobre o posicionamento dos produtos açorianos no mercado nacional. Passa. Mais acompanhado, então, vou para aqui. Obrigada. Então, muito boa tarde e, antes de mais, o meu agradecimento à Câmara de Comércio pelo convite, que muito me honra estar aqui e poder partilhar convosco um caminho que estamos a fazer em conjunto. E, se me permitem, eu vou tentar falar mais alto, mas vou aqui para mais perto para poder também acompanhar a própria apresentação. Não sei se conseguem ver daí, se tem algum ano. Muito bem, então, apenas para fazer o enquadramento. Eu peço desculpas, mas como estamos a passar em direto, se conseguisse fazer consegue ver a imagem aí? Está bem, pronto, sim senhor. Não tem mal. Pois está aqui o microfone. Portanto, falar um pouco e fazer um enquadramento daquilo que é o Clube Produtores Continente. Em termos de missão, o Clube Produtores Continente funciona, diria, como uma plataforma entre os produtores e as equipas comerciais. Ou seja, nós temos um conjunto de técnicos, gestores agrícolas, que fazem esta ponte junto dos produtores, acompanham as produções, mais do que acompanhar, prevêem e trabalham para próximas campanhas, por exemplo, no caso das frutas e legumes, acompanham a produção de alguns animais, puxam pelos produtores, no caso da charcutaria, para serem inovadores e, portanto, há aqui um acompanhamento, diria quase que diário, em muitas das situações. O objetivo final é que este conjunto de produtores sejam competitivos, tragam propostas diferentes e, obviamente, o negócio seja interessante para ambas as partes. Em termos de dimensão, este clube representa cerca de 180 membros, em algumas categorias daquilo que nós chamamos os frescos, sendo as frutas e legumes a mais importante, seguido da charcutaria e talho. Estamos a falar de organizações de produtores, mas também, no caso das frutas e legumes, mas também estamos a falar de pequenas empresas familiares, no caso de produção de queijos, de enchidos, e, portanto, temos aqui uma variabilidade, digamos assim, de perfis de empresas bastante grandes. Não trabalhamos só com grandes, trabalhamos com todo o tipo de produtores e até famílias bem pequenas. Um exemplo daquilo que nós temos vindo a fazer, e estes dados, digamos, estes números têm crescido de ano para ano. O ano passado, e os dados apurados recentemente, apontam que nós compramos, em termos de produção nacional, cerca de 150 mil toneladas de produtos em Portugal, portanto, num valor mais ou menos à volta dos 250 milhões de euros. E, portanto, como é que nós criamos valor em conjunto? O Clube Produtores oferece, numa primeira parte, uma certificação junto dos produtores que trabalham connosco. É uma certificação que apareceu há alguns anos atrás, muito focada na qualidade. Neste momento, para além da qualidade, olhamos também para o perfil do próprio produtor, em termos de inovação, em termos de capacidade de responder a desafios, portanto, uma maneira mais holística para conseguirmos aqui fazermos parcerias estratégicas com estes produtores. E dou aqui alguns exemplos de parcerias que foram feitas. Muitos destes membros ou produtores entraram desde o início, portanto, o Clube Produtores fez o ano passado 18 anos,
e tenho vindo a acompanhar desde essa altura muitos deles que estão aqui. E, por exemplo, este caso da Soma, e passando rapidamente, são produtos, neste caso maçãs, que neste momento, e já há bastante tempo, com esta proximidade e trabalho em conjunto com os nossos gestores agrícolas, passaram a ter o produto como chamado Continente Seleção, portanto são produtos premium, mais bem pagos também ao produtor e obviamente mais caros também para o consumidor, mas de facto corresponde a uma ficha técnica, digamos assim, que impõe alguns parâmetros de qualidade para ser considerado seleção, nomeadamente o grau BRICS e outro tipo de características. Outro exemplo muito interessante é este Luís Sabo. Nós todos os anos organizamos viagens a alguns mercados para que os produtores possam fazer algum benchmarking do que é que está a acontecer lá fora. Já fizemos da charcutaria, fizemos aqui deste caso da frutas e legumes, e este caso foi em Israel que eles perceberam uma variedade muito interessante de romãs, trouxeram a variedade, cresceram e neste momento são os nossos grandes fornecedores de romãs e que são de facto espetaculares. E eles estão situados no Algarve. Esta é a NLS, por curiosidade, também uma empresa pequenina que começou a vender abóboras e depois, entretanto, acrescentou valor e já estamos nesta gama que nós chamamos fácil e bom de preparados para sopas. Depois este exemplo é um exemplo de uma família ali à volta de Lisboa, em Loures, e que tem a produção de alface, é o pai e filho, e que todos os dias entregam diretamente ali em algumas lojas à volta em Lisboa e à volta de Lisboa, e com isso também, aquilo que nós chamamos as entregas diretas, conseguimos ter mais frescura neste tipo de produto tão frágil, não é? Depois, outro exemplo também de parceria aqui com um agrupamento de produtores. Como sabem, o borrego é uma carne que não é consumida assim tão uniformemente ao longo do ano, há picos, não é? Há o Natal, há a Páscoa e pouco mais, e portanto arranjamos aqui uma maneira de tirar um bocadinho estes picos nestes momentos e fazer um produto conveniente para os clientes, pensando também que há crianças que gostam, às vezes não gostam muito, mas os médicos influenciam as crianças e os pais para darem carne de borrego, porque é uma carne saudável e, portanto, aqui uma maneira de fácil e conveniente de um produto também muito interessante. A carne alentejana não precisa de grandes apresentações, também cresceram muito connosco e continuam a ser grandes parceiros. Outro exemplo também, uma salsicharia em Trás-os-Montes, familiar, não sei se conhecem, o Bízaro. Começaram também muito pequenino, neste momento estão nas lojas todas, com uma variedade fantástica de produtos certificados também, e são a nossa marca Seleção. Uma queijaria também muito pequenina, começou com 2 ou 3 pessoas, como diz ali, hoje tem 40 colaboradores, portanto, e tem um queijo maravilhoso, que é o queijo de Serpa, 200 gramas, que foi um sucesso porque não havia este tamanho de queijo. E recentemente, eu gostava de parar aqui um pouco, um projeto nosso que começou o ano passado, no Dia do Agricultor, onde nós fizemos uma parceria entre, portanto, investigação e aquilo que estava a dizer, de facto, e é um bocadinho como nós funcionamos. Temos um conselho científico, que é um conjunto de investigadores de várias universidades, e que em momentos ao longo do ano vão trabalhando connosco e com os produtores para tentar perceber que desafios nós podemos trazer para os produtores e que conhecimento podemos aqui aplicar. E neste espírito de parceria, investigação, produtores de cereais do Alentejo, produtores de farinha, e nós fizemos uma parceria entre todos. Comprou-se 50 toneladas de cereais portugueses feitos, portanto, colhidos o ano passado, no Alentejo, ali à volta de Beja, Bringel, e fizemos um teste. E esse teste, feito com os nossos padeiros e um dos nossos produtores de pão, indicou que de facto era uma farinha excepcional, era uma farinha muitíssimo boa. Então o que é que nós fizemos? Ok, então vamos fazer aqui um teste. Fizemos um período de lançamento de um pão chamado Pão de Cereais do Alentejo, foi final do ano, cerca de 50, 60 mil pães de meio quilo em 100 lojas. Começamos a perceber que as pessoas estavam a aderir muito facilmente, porque realmente é um produto muito bom.
Este ano, depois voltamos a fazer um ponto de situação com os produtores e agora já estamos num ritmo de comprar mais ou menos 40 toneladas por mês e estamos a incorporar noutros pães que nós fabricamos. Isto, para nós, é uma alegria porque também estamos a contribuir para reverter aquilo que é uma dependência de Portugal face a mercados externos naquilo que é a importação de cereais, não é? Como devem saber, Portugal importa, somos dependentes quase ou mais de 90%. Portanto, é assim um bocadinho chocante e tem piada que muitas dos nossos clientes começaram a questionar-se, mas este é pão de cereais do Alentejo, então mas quer dizer que ou pão 100% nacional, então quer dizer que o pão de Mafra não é nacional? Ou o pão de Gimondo? E começamos a perceber, assim, realmente as pessoas não imaginam, não é? Claro que o pão é feito em Mafra, é feito em Gimondo, é feito noutros lugares, mas a farinha, a matéria-prima, a maior parte, ou diria que toda ela, vem de fora, do Canadá e da França, e, portanto, estamos aqui a tentar, com esta iniciativa, contrariar um pouco esta dependência. E agora, focando no que me traz aqui, e numa campanha que foi feita o ano passado, há alguns dias, como podem ver, foi ali tipo um one shot, mas surtiu muito efeito e continua a surtir, e que nós intitulamos Os Açores Chegaram ao Continente. Foi uma iniciativa conjunta entre o Continente e a Secretaria do Governo Regional dos Açores, decorreu apenas em 21 lojas, e eu refiro as 21 lojas para depois perceberem o impacto que isto teve, mas pronto, em boas lojas, obviamente, grandes lojas que estão aqui listadas, e que representou cerca de €500 mil nestes dias e nestas 21 lojas. Grande parte das vendas foi, como ali aparece, muito no leite, os queijos, a manteiga, depois, obviamente, as conservas. A carne tem sido um sucesso e a IGP Açores continua a ser um produto muito procurado pela sua qualidade, mas depois também tivemos outras curiosidades do mel, as compotas, os gelados, os chás, muita doçaria, alguma pastelaria e os licores também famosos dos Açores. E, portanto, foi uma ação muito interessante. Fizemos um folheto específico para esta ação, aqui só, e aqui algumas imagens do que fizemos, um evento mesmo de lançamento com muitos convidados. Temos aqui a indicação, não sei se aparece ali, não sei o que está. Portanto, aqui só uma vista geral do que foi feito. Temos aqui o nosso CEO, nossos convidados dos Açores. O peixe tem sido, e nomeadamente o atum, tem sido um sucesso fantástico, como podem imaginar, não é? As pessoas procuram mesmo o atum dos Açores e conseguimos ter isso numa base frequente e diária em muitas lojas. Depois, para além de uma ilha que nós fizemos na entrada, isto foi no continente, no Colombo, que é das lojas que mais vende, como podem imaginar, tem uma entrada média de pessoas ao fim de semana de cerca de 14 mil pessoas por dia, portanto uma coisa à séria, e fizemos uma ilha com estes produtos todos e depois ao longo da loja fomos assinalando com sinalética própria onde havia produtos dos Açores, e portanto fizemos esta festa dos Açores nas nossas lojas. Fizemos uma degustação, naturalmente, as pessoas também que ali passavam com muita curiosidade para provar, e pronto. E estou disponível para questões que entendam colocar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Engenheira. Eu convidava agora o Sr. Engenheiro Jorge Henriques a vir fazer a sua apresentação. É alguém com inúmera experiência na área da indústria agroalimentar desde 1977. Tem desempenhado várias funções de direção e de administração na indústria dos sumos e concentrados e de óleos alimentares. Em 1989, transferiu-se para a indústria de águas minerais, tendo sido responsável pelo lançamento do primeiro projeto de engarrafamento e comercialização de águas em embalagens PET no mercado português. Em 94 ingressou no grupo Nestlé. É atualmente diretor-geral da Mineraqua Portugal, vice-presidente do Conselho Geral, membro da Comissão Executiva e presidente do Conselho Setorial do Comércio da CIP, Confederação das Indústrias Portuguesas, membro da direção da APIAM, Associação Portuguesa dos Industriais de Águas Minerais e de Nascente, e atualmente é o presidente da FIPA, Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares, exercendo o seu quarto mandato no cargo, tendo sido vice-presidente entre 2000 e 2003.
A sua participação versará sobre os dados e tendências da indústria alimentar europeia. Sr. Engenheiro, faça por favor. Boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Comércio pela iniciativa e também pelo convite que endereçou à FIPA para participar nesta iniciativa. Uma das primeiras oportunidades, e é também para a União, como sabem, que nós exportamos uma parte significativa daquilo que são as exportações totais da indústria agroalimentar nacional. Mas, portanto, centremos-nos aqui. A União Europeia exporta 102 mil milhões e necessita de importar 71 mil milhões. Quer dizer que nestas importações ela importa 4 vezes e meia aquilo que a indústria nacional produz globalmente. Nós, como sabem, já temos aí os dados quase ali a verem-se. Eu não sei o que é que está aí agora. Já temos aí a indústria portuguesa. Ou seja, eu vou voltar ao slide anterior que me parece significativo. Ou seja, a indústria alimentar europeia importa 71 mil milhões. Há aqui, naturalmente, uma oportunidade. Nós, a nível nacional, produzimos 15,3 mil milhões de euros, quer dizer que disto resta uma parte significativa que é destinada às exportações. Temos neste quadro, ou seja, a indústria agroalimentar nacional exporta 4,6 mil milhões de euros e uma parte significativa destas exportações, 3 mil milhões, são para o mercado europeu, para o mercado da União Europeia. Quer dizer que nós temos ainda, não obstante estarmos a crescer a um ritmo extremamente interessante nos últimos anos, aliás é o setor da indústria transformadora que mais exporta no sentido de percentagem de crescimento anual. Nós continuamos nos 2 primeiros meses do ano a acrescentar crescimento, estamos a crescer a 2 dígitos, e um dado importante é que estamos a reduzir o nosso volume de importações. E isto é também um aspecto significativo, sobretudo num contexto em que temos necessidade de equilibrar a nossa balança de pagamentos. E neste contexto, eu acho que as regiões, e naturalmente a região, neste caso açoriana, tem, e reporto-me exclusivamente à indústria, não estou a falar do agroalimentar em geral, tem uma oportunidade enorme, quer no contexto interno, portanto, de substituir importações por produção local, portanto, quer para as ilhas, quer para o continente, e também de continuar a participar nesta nossa tendência e desta nossa necessidade de aumentar as exportações da indústria agroalimentar nacional. Naturalmente, e este quadro agora que parece-me daqui para a frente extremamente importante, aquele era um pouco o contexto, os números, mas nós estamos neste momento sobre uma decisão fundamental para a nossa vida futura, que é um quadro que tem que se basear nas questões da competitividade, em eixos absolutamente fundamentais e cruciais para a indústria agroalimentar nacional. Temos que naturalmente trabalhar com a sociedade e recuperar, reconquistar e de alguma forma reafirmar a confiança da sociedade portuguesa na sua indústria. E como sabem, durante muitos anos este setor, considerado um setor dos mais tradicionais, estava condenado, pelo menos na gíria, na expressão e até também na convicção de muitos dos agentes económicos ao fracasso, a reduzir-se à mínima expressão, e hoje, contrariamente àquilo que foi vaticinado há umas 2 décadas atrás, é um dos setores mais pujantes e determinantes nos seus diferentes eixos. A sociedade está convicta que tem uma indústria nacional agroalimentar de confiança
E é um reforço também nesta confiança baseada nas questões de ambiente e sustentabilidade, reforçando vários eixos que têm que assentar nas questões da saúde e da nutrição, relativamente aos quais é impossível hoje fugir no contexto atual, reforçando o papel das PMEs e, sobretudo, reforçando aqueles que são os eixos em que terá que assentar a reputação desta indústria. É evidente que estamos a falar hoje sobre um ambiente na Europa em que a par e passo nos falam de indecisões, de indefinições e provavelmente temos que começar a falar cada vez mais de oportunidades. O Brexit, um conjunto de questões vastas que afetam hoje o desempenho europeu e sobretudo a construção de uma União Europeia mais forte, é um dado que se coloca sobre a balança e que tem para os portugueses naturalmente um peso fundamental. Do nosso ponto de vista, é impossível viver fora desta União, construir um caminho e fazer avançar Portugal fora da União. E, portanto, o contributo português não tem que ser um contributo tímido, mas tem que ser um guarda avançado desta construção europeia, fugindo um pouco àquela ideia que nós temos de que, por sermos pequenos, não temos que pensar grande nem fazer grande. Pelo contrário, eu acho que temos que fazer das nossas fraquezas forças e construir, de facto, um caminho de continuação de inserção de Portugal na União Europeia, mas de reforço das estruturas da União Europeia. E é evidente que a construção deste mercado único e forte, mesmo com estes sinais de saída, como é o caso do Reino Unido, existem naturalmente oportunidades e creio mesmo que a saída reforçará aquele que é o acordo mais antigo de Portugal com um país, que é o caso do acordo de Portugal com o Reino Unido. É evidente que temos que melhorar a questão das oportunidades comerciais no quadro da União, porque este é um mercado de destino próximo no qual estamos inseridos, reforçando naturalmente as questões de inovação da indústria, e já falámos aqui da necessidade que esta indústria tem de reforçar quer os mecanismos, quer o investimento, digamos, líquido na investigação e desenvolvimento, e isto tudo, naturalmente, contribuirá para aquilo que é um dos objetivos maiores, que é a continuação do desenvolvimento do país, da economia, mas também do emprego. Por outro lado, parece-me importante, e eu há pouco não cumprimentei a engenheira Undina Afonso, acho que hoje é central na questão interna o desenvolvimento nas relações na fileira. Eu há pouco visitava o Museu de Angra, permita-me este apontamento, e há um quadro extremamente interessante que é a história, mas a história dita-nos um pouco do futuro. E no primeiro na primeira metade do século XX, um dos grandes problemas desta Ilha da Terceira foi exatamente as relações na cadeia de abastecimento entre produtores de cereais, que era o trigo e o milho, como sabem, entre os produtores, os importadores e, naturalmente, o comércio de cereais nas ilhas. E foi preciso estabelecer um mecanismo e criar um instrumento de regulação para que estas relações se institucionalizassem e dessem aqueles que eram os frutos, que era estabelecer uma cadeia de abastecimento agroalimentar mais homogénea. É o que estamos a fazer hoje. Nós celebramos, no final do ano passado, um código de boas práticas na cadeia agroalimentar que tem uma virtude face ao Colégio Europeu, que é o facto de todas as confederações terem assinado este código. Portanto, as confederações da Agricultura, a Confederação de Indústria, a Confederação do Comércio e Serviços e a CIP. E estamos neste momento, digamos assim, na estrada de desenvolvimento daquele que é para nós um instrumento absolutamente importante das relações na cadeia agroalimentar, que nós acreditamos que são um pilar fundamental para o desenvolvimento harmónico da indústria e, naturalmente, da economia nacional. Para termos uma percepção destas tendências, no congresso deste mês que a FIPA realizou da indústria agroalimentar, desafiou a Deloitte para o estudo das tendências do consumo em Portugal, um pouco balizadas naquilo que são as tendências hoje percebidas da Europa e um pouco do mundo, mas da Europa em particular. E esta parceria
naturalmente que permitiu perceber um pouco como é o novo consumidor europeu, o novo consumidor português e os desafios que se colocam à indústria nacional, nas suas várias vertentes, e em particular à indústria dos Açores, quer pela forma como tem sabido gerir um conjunto de eixos e, sobretudo, como tem gerido posterior as percepções baseadas na sustentabilidade, na qualidade e, sobretudo, atendendo àquilo que são as necessidades dos consumidores. E para isso desenvolvemos com a Deloitte, como dizia, este estudo, de que passarei este breve filme. O conceito de família portuguesa está em constante evolução. Existem cada vez mais pessoas a viver sozinhas e famílias monoparentais. A taxa de natalidade baixou e a esperança média de vida é mais elevada. A mesa portuguesa mudou. Com os pais ativos no mercado de trabalho, a conveniência e a poupança de tempo tornaram-se fatores determinantes para as decisões de consumo das famílias. As lojas de proximidade são agora o formato em maior crescimento no retalho alimentar e aumentou a procura de serviços de takeaway e entrega em casa. Além disso, a preocupação com o impacto da alimentação na saúde e bem-estar ganham importância. As famílias valorizam produtos menos processados e alimentos com maior valor nutritivo. Passa a haver uma maior segmentação de necessidades, com a restrição de ingredientes vistos como menos benéficos e o reforço de alimentos funcionais. A massificação dos dispositivos digitais móveis e da utilização de redes sociais tem levado a uma participação mais ativa por parte dos consumidores. Em consequência, assiste-se a uma crescente democratização da opinião e dos fatores de influência, o que dissemina e empola potenciais impactos positivos e negativos de determinados alimentos. Na última década, a crise económica e o aumento do desemprego contribuíram para a racionalização do consumo e para um maior cuidado na gestão do orçamento das famílias. A incerteza sobre o futuro transferiu momentos de consumo de fora para dentro do lar e popularizou as refeições preparadas em casa, agora consumidas no local de trabalho. O consumidor torna-se menos impulsivo e mais sensível ao preço, ponderando a escolha entre o que realmente necessita e o que deseja. Exige maior transparência das empresas sobre a origem, a produção e a sustentabilidade dos alimentos. Existe também, pelo mesmo valor, soluções saudáveis, convenientes e ajustadas ao seu perfil de consumo. Mas o consumidor português nunca esquece o prazer da comida. A alimentação transporta-o para novas experiências, viagens e sensações. O digital gera uma oportunidade única para as marcas conhecerem e comunicarem com os seus consumidores, de forma mais dirigida e pessoal. Já os conhece? Eles conhecem-no a si. Prepare-se para o futuro. E com este estudo, nós chegamos naturalmente àquilo que, de alguma maneira, temos aqui uma questão técnica. Dizia eu, o resumo de um conjunto de tendências que, de alguma forma, sintetizamos neste quadro, em que o consumidor e as grandes tendências da indústria se centram nestes eixos, de que não irei falar nem procurar nenhum desenvolvimento para dar oportunidade à conversa que iremos ter a seguir. Mas o consumidor é cada vez mais um smart shopping, que planeia, é mais racional, assenta muitas das suas decisões nas questões de saúde e bem-estar. Naturalmente que as questões da confiança são centrais para as questões das escolhas. A conveniência, como vimos, é um elemento de proximidade extremamente importante e a experiência é hoje um dado adquirido neste novo consumidor. Naturalmente que faça isto e, para terminar, as tendências da indústria alimentar são, na realidade, um desafio crescente. Podíamos dizer que estávamos hoje no estádio de um novo normal. E este novo normal é um consumidor que naturalmente se rege por padrões que assentam na saúde,
que também tem a ver com as questões da confiança, que tem a ver com as questões da sustentabilidade e que naturalmente associa todas as questões da experimentação àquilo que são hoje os eixos principais de saúde e estilos de vida. A fasquia de entrada, neste segundo ponto que colocámos aqui para as empresas, são hoje cada vez maiores. E naturalmente as empresas que desejam estar nesta linha da frente são obrigadas a incorporar pelo menos uma destas tendências de maneira a continuarem a reforçar o seu papel face àquilo que são as exigências do consumidor. Para se diferenciarem, as marcas naturalmente que têm que se reforçar e realizar escolhas. E para escaparem àquilo que falámos aqui, que é a comoditização, têm que lançar mão da diferenciação. E é pela diferenciação que eu acho que os produtos agroalimentares nacionais da indústria agroalimentar e principalmente dos Açores se podem afirmar, quer no conjunto do mercado interno português, mas também no mercado interno europeu. Algumas indústrias, como a do tomate, são hoje um potencial a nível mundial, exatamente porque assentam em questões absolutamente incontornáveis, que são aquelas que, como bem conhecem, são as do clima, as da sustentabilidade e da forma como Portugal sabe fazer. As ilhas, e os Açores em particular, têm essa diferenciação. A imagem que hoje os Açores estão a dar, quer no quadro do mercado interno português, mas sobretudo no quadro europeu, é de uma imagem extremamente focada nestes aspectos, sobretudo nos eixos de saúde e bem-estar, numa reputação que a indústria está a adquirir, e nomeadamente em algumas áreas que são hoje naturalmente áreas que encerram um grande desafio, como é o caso da indústria de laticínios, dos lácteos, muito por via das questões da PAC, mas também por aqueles que são hoje os desafios colocados pelo consumidor. Mas isto acho que teremos a oportunidade depois nas perguntas e respostas e no diálogo que vamos estabelecer de falar. Muito obrigado. Muito obrigado pelas belíssimas exposições. Eu daria, portanto, início ao nosso debate, se assim o entendessem, e colocaria neste momento ao público, se quiserem colocar algum tipo de questão em concreto aos nossos dois palestrantes, estejam à vontade. Há alguém? Não há questões? Bem, eu vou dar o kick-off, digamos assim, então faço aqui uma questão aqui à engenheira Ondina Afonso, tendo em conta a sua apresentação. Sabe-me dizer quais são os produtos com origem dos Açores que o consumidor mais procura nas superfícies comerciais do Grupo Sonai? Sim, portanto, a mostra ou a campanha que nós fizemos é de facto representativa dessa procura, ou seja, o leite, os queijos, em primeiro lugar, as carnes, portanto a carne IGP diria a seguir, e depois e as conservas também têm um grande peso, mas pondo um bocadinho as conservas de lado, porque as conservas não é considerado tão novidade, não é? Sempre houve, mas a carne diria que tem um perfil de novidade e portanto tem tido também uma aceitação muito interessante. E depois outras curiosidades, como disse, o caso dos gelados da Quinta dos Açores durante esta campanha, a doçaria, licores, com menor expressão naturalmente, mas de facto eu posicionava-me aqui para os lácteos, para os laticínios. Muito obrigado. Mais alguém tem alguma questão a colocar à engenheira? Força, Anselmo. Espero se calhar aguentavas um pouco pelo microfone. Estamos em direto. Obrigado. Boa tarde, Anselmo Bispo, da Associação de Jovens Agricultores de Cerenses. Uma questão para a senhora engenheira Ondina Afonso seria: para quando uma nova campanha, e se seria possível, mediante essa campanha, mais promoção dos produtos dos Açores, se calhar não querendo ocupar o lugar dos produtos nacionais,
Mas mais algum destaque aos produtos regionais. O engenheiro Jorge Henrique falou ali de uma diferença ainda grande do volume de importações que entravam relativamente às exportações. Tem alguns produtos que justifiquem diretamente essa diferença de importações versus exportações? Muito bem. Em primeiro lugar, se calhar, a engenheira. Ok. Eu ainda não sei datas, honestamente, não faço ideia, mas uma coisa é certa, nós estamos a olhar com muito cuidado para tudo o que é produção local e regional, não só dos Açores, mas também do próprio continente, e também estamos a fazer um trabalho com a Madeira. Isto porque, e mediante aqui também alinhado com as tendências hoje em dia, por causa de toda esta desconfiança que se gerou junto dos consumidores, não é? Das crises que houve no passado, da carne de cavalo e outras semelhantes, o consumidor hoje em dia de facto procura produtos onde sabe qual é a origem e mais do que aquilo que nós falávamos do nacional, não é? Que foi a grande tendência desde a nossa crise de 2011, eu diria que nós estamos agora a assistir à procura de produtos locais, regionais. E o continente tem feito um trabalho um pouco silencioso e nós este ano, através do Clube de Produtores, queremos dar visibilidade a isso, de ter muitos e muitos produtores com entregas diretas, que não tendo capacidade natural, e não é preciso que a tenham, de abastecer as 250 lojas que estão agora abertas, de pelo menos fornecer aquelas lojas que estão na sua região. E dou exemplo, por exemplo, o caso da padaria, que é um exemplo muito curioso. Nós temos cerca de 100 padarias em todo o país a fornecerem algumas lojas ali à sua volta. E as pessoas conhecem muitas vezes o padeiro, a família que fez isso, obviamente desperta muito interesse. E, portanto, para lhe responder, que eu tenho a certeza que isto é uma decisão interna, mas caberá também não só ao Clube de Produtores, mas às outras direções da Direção Alimentar e os pelouros frescos decidir esta campanha, que julgo que tem tudo para ser novamente um sucesso, mas também para sublinhar este roadshow que nós vamos fazer ao longo do ano em várias regiões, mostrando o que é que nós temos nas várias regiões. Obrigada. Muito obrigado. Sr. Engenheiro. Muito obrigado pela pergunta. Na realidade, Portugal, se olharmos para os números que exportamos e para aquilo que importamos, nós na indústria agroalimentar importamos quase tanto quanto o agroalimentar total, ou seja, a indústria mais os frescos, exportam. Nós exportamos, no total do agroalimentar, cerca de 6 mil milhões de euros e importamos 6 mil milhões de euros, 6,3. Ora bem, há um conjunto de produtos que é fácil perceber onde está a diferença. Os cereais e todos os produtos à base de cereais são, como sabe, importados. Ou seja, nós hoje dependemos quase a 95%, no caso dos cereais, cebadas, trigos dísticos, etc., da importação. Nós, no passado, sobretudo na década de 30, 40, fomos quase autossuficientes em termos cereais, mas em condições, como todos se recordam, no século passado, de produzir sem competitividade, produzir por produzir, porque estávamos numa economia fechada. Naturalmente que hoje temos que fazer uma seleção cada vez mais cuidadosa, e sobretudo os agricultores têm que o fazer, de apostar em culturas e produções sustentáveis. Mas também é verdade que se continuarmos cada vez mais, não por motivos nem por questões chauvinistas, mas por questão fundamental da nossa sobrevivência enquanto indústria agroalimentar, enquanto país, enquanto economia capaz de disputar no mercado interno e externo, se formos capazes de apostar naquilo que é português e no bom que a indústria agroalimentar portuguesa produz, este é um caminho andado para nós equilibrarmos a nossa balança de transações comerciais. E esta tem sido, nos últimos anos, e a crise levou muito a isso, a crise que vivemos nos 2011 a 2015, essa crise acentuou esta necessidade de consumir o que é português. E consumir de uma forma, naturalmente, não por questões meramente emotivas e de conjuntura, mas porque, na realidade, os portugueses começaram a perceber que há produtos que são oferecidos nas prateleiras do grande comércio, do grande retalho,
produtos em condições e em vantagens absolutamente competitivas com aquilo que se faz lá fora. Aliás, a indústria agroalimentar europeia, e nós temos dito isto a par e passo, é uma indústria naturalmente extremamente competitiva, mas a indústria agroalimentar nacional não está atrás desta indústria agroalimentar europeia e até mundial. Nós temos um tecido empresarial e ativos instalados que são ao nível do melhor que há, não na Europa, no mundo. E produzimos em condições de competitividade e de qualidade semelhantes. Portanto, o que nós temos é começar a olhar para aquilo que é nosso com os mesmos olhos com que olhamos para aquilo que é dos outros. Não por ser nacional, mas de facto por ser bom. Esta semana foi lançado um novo percurso, não me recordo bem o nome que foi dado à apresentação que foi feita esta semana, a bordo da fragata Sagres, do Portugal Sou Eu. E o Portugal Sou Eu é um rótulo que, com as deficiências que têm este tipo de programas, é um rótulo que pretende marcar aquilo que é português produzido em Portugal e que os portugueses devem consumir. Naturalmente que há muitos produtos que podem ter este selo e há muitas marcas que ainda não conseguem chegar a ele pela fórmula que permite aceder a esse selo. Quero dizer, se formos com tudo isto, e para resumirmos e para responder talvez à sua questão, se formos um país cada vez mais coeso a nível territorial, tem que haver coesão em primeiro lugar. Nós não podemos ser um país de vários quintais. Agora, usando o termo ilhas, não podemos ser uma ilha-continente, mas não é este continente, é o continente que está lá em Lisboa, uma ilha Açores, uma ilha Madeira, ou seja, nós temos que ser, de facto, um país que é composto desta diversidade territorial, assente nesta diversidade a nível da produção, extremamente interessante para aquilo que são hoje os nossos desígnios, aproveitando hoje os inúmeros embaixadores que temos aqui. Não só os embaixadores do Portugal Sou Eu, que foram apresentados esta semana, mas os embaixadores que, por exemplo, visitam os Açores, Angra, e que devem levar dos produtos nacionais e das marcas nacionais aquilo que é uma imagem de reputação para os mercados externos. Ou seja, se conseguirmos construir de uma forma harmónica tudo isto, se nos unirmos à volta daquilo que é de facto essencial, as câmaras de comércio com as regionais, com as câmaras de comércio nacionais, as federações, as confederações, se conseguirem trabalhar no mesmo objetivo com os produtores, quer com os produtores agrícolas, com os produtores industriais, eu acho que nós conseguimos ultrapassar esta nossa dependência, conseguimos reequilibrar a balança comercial, naquilo que é de facto essencial, e continuar a exportar. Portanto, eu diria, há coisas que nós não vamos conseguir produzir em qualquer um do espaço territorial português. Os cereais é um deles. Podemos reduzir, passar de 90% e qualquer coisa por cento para 80%, produzindo em Portugal, por exemplo, cevadas dísticas para a produção de cerveja, já o estamos a fazer, produzindo trigos panificáveis a nível competitivo com os países produtores da Europa. Certamente que os trigos em geral não vai ser fácil, não, aliás é impossível, não vale a pena sonharmos com coisas impossíveis, e temos outras áreas em que podemos ser competitivos, nos lácteos. É verdade que a PAC tem hoje, e perdoem-se-me estar a alongar, mas isto era aquilo que gostaria de dizer numa apresentação mais alongada, nós a nível dos lácteos temos aqui um caminho extremamente importante e os Açores têm aqui um papel fundamental. Nós temos hoje uma produção de lácteos a nível dos Açores extremamente importante e nós exportamos muito pouco a nível de lácteos. E não é por causa apenas da crise que há com a Rússia e, portanto, do embargo à Rússia. Já antes nós exportávamos pouco. Exportávamos pouco porque precisamos de... Não porque produzamos pouco ou porque não produzamos bem, mas porque temos que reforçar, na realidade, estas competências, criar maior diversidade a nível dos mercados destinatários das nossas exportações e deitar abaixo barreiras que existem em algumas geografias e que impedem que muitos dos nossos produtos lácteos, sejam eles os leites embalados, sejam todos os outros produtos, queijos, iogurtes, etc., que produzimos, como sabem, de uma maneira extraordinária. Qualquer francês, por exemplo, adoraria ter ali à mão, todos os dias, os queijos que se produzem nestas ilhas e os queijos que se produzem no resto do país. E não tem, e recebe isso em pequenas quantidades, porque na realidade temos a esse nível uma indústria de lácteos absolutamente diferente daquilo que se produz a nível europeu. Portanto, eu acho que com este trabalho,
com os dados que já temos até do início do ano, em que estão a diminuir, digamos, estas barreiras entre o que importamos e aquilo que exportamos, eu acho que podemos continuar a acelerar esta nossa menor dependência e reforçar a produção local. Obrigado, engenheiro. Ficou esclarecido. Uma pergunta aqui do Sr. Presidente da Câmara de Comércio. Boa tarde a todos. Agradecer muito a presença dos nossos associados, dos oradores, dos diretores regionais. A pergunta já foi um pouco respondida, de qualquer maneira gostava de reforçá-la, nomeadamente em relação à Engenheira Odina e em relação ao Clube de Produtores. Nós temos aqui um conjunto de produtores, de fábricas de queijo, de carne, do leite, de iogurtes, fazem parte deste Clube de Produtores, fazem parte há muito tempo. O que é que podem fazer? Porque deu vários exemplos. Também temos panificação aqui, deu vários exemplos da inovação na panificação e da forma como apoiam. Eu gostava que falasse um pouco nisso, até diretamente para eles, para perceber de que forma é que podemos potenciar esta relação e em que é que beneficiam dessa relação. Em relação ao engenheiro Jorge, eu realmente achei as duas apresentações muito boas e é muito importante para nós estarmos a ouvir em primeira mão aquilo que nos estão a apresentar. Falou das tendências e falou da relação importação-exportação. É uma discussão que a Câmara de Comércio tem vindo a ter muito. Nós continuamos muito dependentes de coisas básicas na fileira alimentar do exterior e que poderíamos fazer cá. Nós temos aqui 2 diretores regionais que trabalham nessas áreas, portanto gostava de ouvir da sua parte o que é que, na sua opinião, o Governo, as associações podem fazer no sentido de incrementar essa redução de importações por via da produção local e já agora falar um pouco das tendências e o que é que associações como esta que está a organizar, a Câmara de Comércio, pode desenvolver em parceria, provavelmente, com as pessoas que estão aqui hoje, no sentido de adaptar a nossa produção àquilo que são tendências futuras do mercado. Obrigado. Obrigado. Tendo em conta que temos mais 5 minutos, dividi em 2 minutos e meio as respostas, começando pela engenheira. Então eu respondo com desafio. Temos aqui alguns dos nossos produtores, mas eu respondo com desafio para a Câmara de Comércio, para a Universidade dos Açores e também aqui para os nossos produtores, organizarmos e dinamizarmos, ou até diria, ativar um clube de produtores dos Açores. E olhando também para novos aderentes, eu acho que temos aqui, podíamos construir aqui um plano para este ano, identificar as pessoas que trabalham connosco já há muitos anos, são nossos embaixadores, mas olhar para novas iniciativas, porque não, e tentar perceber como é que depois, numa próxima campanha, podemos pegar nestes novos aderentes, digamos assim, e levar também para o continente. Deixava este desafio. Trabalhar na questão da inovação dele. Sim, daí, exatamente. E a questão o envolvimento das universidades é crucial, e este conselho científico que nós temos tem sido fantástico, porque em encontros que vamos fazendo ao longo do ano vamos sempre adicionando aqui algumas coisas. Por exemplo, no caso da charcutaria, tivemos recentemente uma visita à Universidade de Aveiro que tem vindo a trabalhar uma tecnologia para aumentos de prazo de validade de produtos de charcutaria e despertou interesse, obviamente, muitos produtores nossos, nomeadamente queijos e enchidos, não é? E daí parcerias estratégicas a 3, a Universidade, nós e os produtores. E por que não aqui com a Universidade dos Açores fazermos coisas em concreto? Deixo também aqui o desafio, mas havemos de falar depois ao longo da tarde. Mas obrigada pela pergunta. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Obrigado. Em menos de 2 minutos e meio eu resumiria assim: cooperação. Naturalmente que a nível das instituições, quer seja a FIPA, com a Câmara de Comércio, através da Confederação, ou seja, nós não podemos continuar a dispersar meios para atingirmos aqueles que são os fins que temos em vista, que é naturalmente substituirmos importações por produção local e aumentarmos as exportações. Aliás, se há alguém que neste espaço territorial português pense que é possível vencer o futuro sem exportações, está redondamente enganado. Portugal só pode vencer aquilo que são os enormes desafios que tem pela frente
os desafios da dívida, de algumas discussões que continuamos a ter sem chegarmos a algumas conclusões, só pode ter reforçando o papel da sua indústria e da sua produção nacional, neste sentido, diminuir a nossa dependência externa em valor, sempre em valor, porque não podemos fazê-lo em quantidade, e, sobretudo, aumentando as suas exportações. É o que está já a fazer nos primeiros 3 meses deste ano, os primeiros dados dos 2 meses dizem isso, nas exportações, a substituição interna. E também vão ver que nos dados que vão aparecer no primeiro trimestre, esta dependência e o equilíbrio da balança está a dar-se. Ou seja, muito timidamente, mas está a dar-se. Quer dizer que está a haver menos importações de bens alimentares por substituição de produção interna. Isto tem que ser feito. Mas a cooperação institucional, aproveitando estudos e estatísticas, não é possível cada um de nós, cada uma das nossas quintas, fazer um estudo com a Deloitte. Não é possível. Com a Deloitte ou com quem quer que seja. Não é possível cada uma, regional ou localmente ou nacional, repartir, replicar estudos sobre aquilo que é a percepção e o conhecimento do que fazemos a nível nacional. Temos que o fazer em conjunto. E partilhando também esta informação. Depois continuando esta estratégia de transferência de conhecimento entre as universidades, como já foi dito aqui pela engenheira Ondina Afonso. A transferência de conhecimento é extremamente importante. As universidades têm que falar a linguagem do mundo empresarial e o mundo empresarial tem que se adaptar à linguagem da universidade, ou seja, do meio académico e científico. Eu acho que a conjugação disto, este estímulo que temos que fazer uns aos outros com participação em iniciativas destas, como teve a Câmara de Comércio, localmente, regionalmente, nacionalmente, integrando-nos num movimento único que visa promover aquilo que é a nossa capacidade e a nossa competência enquanto povo, é porque não basta apenas afirmar que nós somos o melhor povo do mundo. Isto pode ser uma coisa que se pode inscrever num discurso, serve para o dia de Portugal, para o dia de não sei o quê, mas nós temos que colocar isto na prática e sermos efetivamente na prática e parecer que o somos. Eu acho que estamos a construir estas estradas de conhecimento e, sobretudo, de afirmação a nível da produção, mas temos que dar este passo seguinte, que é a nível associativo, e agora já estou aqui a falar também como vice-presidente da CIP, a nível associativo temos que reestruturar o nosso movimento associativo nacional, temos que lhe dar força, porque só assim nós conseguiremos ter um lobby forte, e não há que ter medo da palavra lobby, aqui e nas instituições europeias, de forma a fazermos de Portugal um país respeitado, porque cumprimos, em primeiro lugar, aquilo que assumimos, e estamos a cumprir na Europa, e porque cumprimos, enquanto povo, aquilo que é o nosso enunciado de crescimento. Eu acho que a indústria agroalimentar é, provavelmente, para não dizer com toda a certeza, o maior exemplo daquilo que podemos fazer de bem. E acho que aqui estamos a fazer exatamente muito bem. Obrigado. Bem, eu tinha uma última questão a colocar. Faça favor. Sim, sim. Aqui. Boa tarde a todos. A questão que eu queria colocar, a senhora engenheira, primeiro prende-se com a possibilidade de haver uma interligação entre os clubes produtores que a INSCO tem aqui nos Açores, que acho que tem já alguma ligação com o vosso, mas perceber também que os nossos produtos na área dos hortofrutícolas, dos hortícolas muito difícil, nos hortofrutícolas, alguns frutícolas têm períodos sazonais muito acentuados. No caso da banana, do maracujá, que são 2 produtos que certamente tinham um bom mercado. Não sei como é que é possível, se tem alguma ideia como é que é possível articular isso, porque nós pertencemos à Fruteiro Coop, que já está ligado ao Clube de Produtores Regional. Por outro lado, aqui para o seu engenheiro, a questão tinha a ver com, há bocadinho falou num produto de qualidade que era, portanto, referenciado de acordo com os testes e com certamente alguma experimentação que faziam para definir a qualidade e para parâmetros de qualidade para poder ter acesso a essa etiqueta que lhes dá, portanto, uma origem de qualidade. Nós já temos em Portugal os IGPs, as denominações de origem. Aliás, a cooperativa que estou ligado também tem o MEL DOP,
nos Açores já existe a carne IGP, portanto há já algumas situações dessas. O problema que está é se na verdade há ou não fiscalidade dessas situações, porque não podemos de maneira nenhuma enganar um consumidor, porque se o enganarmos uma vez, enganamos para sempre. Muito obrigado. Ali, já agora, ali o Sr. Cota também, aguarda umas questões. Portanto, a minha pergunta é dirigida, mas a respeito à SONAI. Eu meto alguns produtos para a SONAI, poucos. Como? Desculpe. Eu meto produtos para a SONAI, mas não são muitos. E podia meter mais se não se contassem tanto. O problema da SONAI é muito bonito. E normalmente nestas reuniões, quando muita gente está aqui a pensar coisas, mas não fala. Estas reuniões as pessoas têm que dizer aquilo que pensam. E eu ainda gosto de ver reuniões por causa disso, porque ainda gosto de estar aqui a dizer que tudo que a mesa foi muito bem, são todos muito bonitos, eram coisas muito engraçadas. A gente tem que ver a realidade. A minha realidade é, por exemplo, se contam 15% dos meus produtos que me meto na SONAI. Eu tenho na ilha empresas que me descontam 2,50. Se ela tivesse o mesmo lugar, metia em qual? Talvez do que desconta 2,50 ou do que desconta 15. Provavelmente do que desconta 2,50. Eu acho que, pronto, se contassem menos, podiam dar mais, ao menos os pequenos produtores, se contassem menos uma coisinha. Os grandes, esse tem mais critério, ter mais um bocadinho também, está a perceber? É uma questão de critério também e de humanidade, está a ver? E quando vou reunir com o pessoal da SONAI para tratar de preços, eles ameaçam que tem que fazer o mesmo preço. Eu posso falar, pronto, que é a Imater. Que é que eu faça o mesmo preço a eles que façam a Imater. Mas quando eu dou 2,5 ou 15, eu não posso fazer o mesmo preço, não se está a compreender. Pois que já, pronto, quando reunissem também, pensassem no dinheiro, porque é tudo muito bonito, mas a gente todos precisa de dinheiro para viver, está a perceber? A SONAI sobrar menos uns milhões, a gente se esfrega mais uns trocos, também, o país todo precisa de uns trocões, está a perceber? Isto é uma opinião minha. E se todos tiverem mais dinheiro, todos podem comer bem mais o cozinho, a gente todos vende mais também, está a perceber? Com respeito às indústrias desenvolverem, temos aqui uma indústria na ilha que consome o leite praticamente toda a ilha e está a fazer os mesmos produtos que fazia há 30 ou 40 anos para trás. Está a fazer menos, para já. Fazia a marca Milhavre, que era famosa, conhecida em todo o país, e isso está tudo a desaparecer. Neste momento, são proibidos os lavradores de produzir mais leite, porque, claro, não tem matéria para vender, não se pode produzir mais leite. Há imensas queijarias pequenas, essa empresa grande está proibida a fazer pressão para adaptarem leite nelas, porque quer sozinho ter um monopólio. Enfim, acha que numa ilha com este sistema que é fácil sobreviver? Eu acho que não. Obrigado. Obrigado. Mais uma questão. Boa tarde. José António Azevedo, da Associação Agrícola de Ilha Terceira. Desde já congratular a Câmara de Comércio pelo brilhante evento que proporcionou. Vou começar aqui pelo fim, pelos rapéis e os descontos que o Sr. Cota também levantou. Os produtos da Açores têm que ser competitivos pela qualidade, pela imagem e nunca pelo preço baixo. Têm que competir sempre pela sua qualidade e a imagem que podem vender. Lançava aqui um desafio à Sra. Ondina Afonso. No lugar de criar talvez nos Açores um grupo de produtores, precisava criar acima de tudo um grupo de marcas de produtos lácteos dos Açores. Penso que seria a melhor forma de conseguir, junto ao mercado nacional, que não é desconhecido, os Açores neste momento, com o bom turístico que houve e também com a promoção, quer em revistas de renome, pela forma, a sua promoção turística essencialmente, foi uma grande forma de promover os Açores. Penso que seria uma forma muito concreta de aumentar as vendas em termos de produtos de qualidade dos Açores, com promoções de vídeos da forma de produção dos Açores. Os Açores são local de eleição, tendo em conta a preocupação do consumidor atual, segundo o Sr. Jorge Henriques, em termos de saúde, nutrição, reputação e de sustentabilidade ambiental. Nós reunimos esses critérios, que são critérios fundamentais para o consumidor de hoje e de amanhã, um consumidor preocupado com a sua saúde e com aquilo que é o ser humano, que é, acima de tudo, aquilo que come. Penso que tínhamos que reunir esforços, a distribuição, produtores, associações, na inovação dos produtos, na manutenção da sua qualidade e fazer transparecer para o consumidor final essa sua qualidade também. Penso que seria uma forma de promoção geral, quer dos produtos para os distribuidores, quer para os produtores e também a transformação. Penso que temos aqui um potencial muito grande a desenvolver aqui nos Açores, na área dos produtos lácteos. Também na carne, penso que há um trabalho que
já se está a fazer um bom trabalho na carne IGP, mas penso que pode-se alargar à carne convencional também, que não é produzida muito diferente, e penso que seria uma forma de valorizar tudo o que temos nos Açores, que entretanto o mercado nacional tem em déficit e quer uma complementação das duas partes. Obrigado. Muito obrigado. Mais alguma questão? Bem. Então, já agora coloco também a minha, de forma a que fechemos desta forma as questões a colocar a Vossas Excelências. A minha é para o Sr. Engenheiro. Há ou não uma tendência europeia para o declínio do consumo dos refrigerantes não naturais? Esta é a minha questão e, portanto, podem dar início às respostas que foram solicitadas. Posso começar por responder à sua. Há uma tendência, há uma esquizofrenia relativamente a estes movimentos. Naturalmente que era uma discussão muito larga que ocuparia aqui uma sessão, mas era uma sessão de 8 horas no mínimo e não chegaríamos a conclusões formais. A indústria das bebidas refrigerantes está a evoluir no mundo e a indústria portuguesa está a responder claramente a esta situação, ou seja, atendendo àquilo que são hoje as necessidades dos consumidores, reduzindo os níveis de açúcar. O imposto que temos aí não é o sinónimo daquilo que a indústria está a fazer. A indústria está preocupada com a saúde dos consumidores e está a reduzir esse nível de calorias pela redução e pela reformulação dos produtos. Mas não está a fazer agora, está-o a fazer há uma década. Não é perceptível a variedade que a indústria também está a oferecer a nível europeu e a nível nacional é enorme. Nós temos produtos sem calorias, produtos zero, que já se chamaram light, e que, enfim, procuram atender àquilo que são as necessidades dos consumidores, e o resto há também um discurso e uma cacofonia muito grande à volta desta matéria. O consumidor tem hoje à sua disposição produtos sem açúcar, mais baixo nível de calorias, portanto a indústria está a evoluir nesse sentido e mesmo os que têm calorias cada vez têm menos pela reformulação que hoje a indústria reconheceu que o tem que fazer porque os consumidores assim o exigem. Respondendo já rapidamente só aqui às 3 questões básicas que foram postas, relativamente ao Portugal Sou Eu, não são, o selo Portugal Sou Eu, claro que tem a base da qualidade, mas isso, os produtos industriais produzidos assentam na qualidade, mas tem num outro quadro que tem a ver com o valor acrescentado. Se mesmo sendo produtos que podem ser importados, as suas matérias-primas, a incorporação nacional determina uma fórmula para a obtenção do selo. Quer dizer que pode haver um produto que importe 90% da matéria-prima que o incorpora e ele ter o selo porque tem muita incorporação nacional de valor acrescentado, mão de obra, marketing, enfim, um conjunto de regras. O que nós temos vindo a defender é que algumas das majorações, nomeadamente, por exemplo, para os ativos, para a propriedade intelectual, para o marketing, devem ser reforçados, porque, naturalmente, um país que depende, como nós dependemos dos cereais, não pode ter um produto com uma imagem nacional que não possa levar o selo, por exemplo. Ou um produto que incorpora outro tipo de matérias-primas, o café, por exemplo, para dar um exemplo, sem querer entrar agora aqui em aspectos específicos dos produtos das ilhas, têm que ter majorações, e eu creio que no final deste ciclo do programa o IAPMEI irá rever alguns destes parâmetros, porque nós temos insistido que isso deve ser e que os produtos que são percebidos como incorporação nacional o devam ter. Relativamente à questão que aquele amigo colocou, nós na indústria, na Federação, na Confederação onde estamos, não defendemos monopólios. Nós somos, naturalmente, por uma economia de mercado, somos um país de pequenas e médias indústrias e nós defendemos as pequenas, micro e médias indústrias. E, portanto, estamos com elas nos momentos bons e nos momentos menos bons, que percebo, estamos neste momento, nesta audição nacional sobre a PAC, que vai acontecer até o dia 3, 4 de maio, algo assim. A FIPA e também até a Confederação está a ser ouvida sobre as matérias desta revisão que já está a haver, da revisão da PAC, e portanto nós estamos a enquadrar estas necessidades nacionais, nomeadamente a questão das cotas leiteiras e daquilo que ele veio trazer à produção nacional. Portanto, nós promovemos a concorrência e somos contra todas as pressões, venham elas de onde vierem, sejam de colegas da indústria maior ou mais pequena, ou seja, de onde os ventos de facto soprarem. Por último, relativamente à questão dos preços de promoções, nós não somos, e eu há pouco disse aqui, que não podemos
deixar-nos vencer por esta ameaça da comoditização. Ou seja, nós temos que saber valorizar os nossos produtos, e esta onda nacional, para não dizer até em uma parte da Europa, das promoções a não sei quantos 1000%, não existem. Temos que saber analisar em cada momento estas questões. Esta onda vai passar, porque tem que passar, não é benéfica, no nosso entender, para ninguém. Ou seja, o nível promocional que temos assistido nos últimos anos não aumenta, como eu disse há bem pouco tempo e escrevi, não aumenta a cota de estômago. Continuamos a comer o mesmo, quer compramos por menos 2,5 ou mais 2,5, comemos o mesmo. Eu não me dou a beber aqui um bom vinho Frei Gigante porque ele não me é vendido a X euros, me é vendido a menos, não bebo. Podem ter a certeza, bebo sempre porque gosto dele. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Penso que as questões que manejam, se a Sra. Engenheira, faça a favor. Em relação à pergunta de negociação, eu entendo o que diz e sei que não é fácil, principalmente para os pequenos. E o espírito do Clube Produtores é um pouco isso, é olhar para estas realidades e tentar, de certo modo, reforçar a competitividade do seu lado, do lado dos produtores, seja pela inovação, seja pela até coisas simples, uma embalagem, portanto, para puxar, e como diz o engenheiro Jorge Henriques, puxar um pouco pela diferenciação, para que, do lado comercial, de facto, reconheçam o valor acrescentado ao produto e paguem aquilo que entende que deve pagar. De facto, o preço hoje em dia, já há muitos anos, desde que apareceu a grande distribuição, não só cá, mas na Europa, o preço já não é mais feito com o custo mais à margem, não é? É outro racional que está por trás e, de facto, os produtores depois vêm-se à nora, colocando assim as coisas, para perceber estas lógicas que nem sempre são muito fáceis de perceber. E, portanto, o que é que eu gostava de dizer? Que registro a sua questão e gostava, neste espírito também de Clube Produtores dos Açores, se permitir falar já assim e avançarmos para uma reunião e marcarmos até... Gostava muito de sair daqui com uma data, no mês próximo, e conversarmos todos este tipo de oportunidades que entre todos podemos aqui ver e ganharem um bocadinho mais força para, com os meus colegas da parte comercial também, terem ali outro músculo para conversarem, e acho que é o que eu posso dizer. Eu devo dizer que o seu colega de mesa também tem todo o interesse em fazer essa reunião. Claro, eu olho para si, mas obviamente está aqui como representante. Muito bem. Bom, muito obrigado. Permite-me só muito rápido. Quero dizer-vos aquilo que referi há pouco do Código de Boas Práticas na cadeia de abastecimento agroalimentar, está em fase de arranque. Dentro de pouco tempo vai estar disponível um site onde todos os produtores industriais se podem inscrever para trabalharem nesta plataforma e, sobretudo, neste código. Penso pode vir, naturalmente, a ser um suporte extremamente interessante para dar resposta a algumas das quais são e foram aqui postas as vossas necessidades. Muito obrigado. Bem, eu peço imensa desculpa pela delonga no tempo, mas o custo de oportunidade parece que valeu a pena. Eventualmente sairemos daqui com um programa de produtores regionais. Muito obrigado pela vossa presença, pela vossa eloquência, pela excelência da vossa apresentação e, portanto, faça pausa. Passou 15 minutos. Passou 15 minutos o intervalo. E seguimos. Muito obrigado. Obrigado.